Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Casal Reage, meu nome é Delícia. E meu nome é Captione. Trazendo aqui primeiro vídeo sobre The Walking Dead. Sim. Tá? Trazendo aqui o vídeo Rick Grimes, o melhor vilão de The Walking Dead. Acredito eu que ele seria o protagonista da série. Eu não conheço nada Nunca viu dessa nada. série. Eu já vi algumas imagens. Eu sei que ela acho é que ele era famosa pelo protagonista, nome. né? Só The isso que Walking eu sei. Dead Eu nem aí sei é- sobre o que se trata. The Walking Dead, os mortos andantes. Ok. Caminhante, zumbi. é de zumbi. Tem Ok. essa parada de zumbi tá. aí. Do canal aqui The Walking Center, parece que é um canal voltado pra The Só Walking pra Dead. isso, né? Vou me inscrever aqui, vou deixar o meu like. E aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa o like. Como eu tô sendo o nosso primeiro contato, então vamos ver aqui do que se trata. 3, 2, 1, go! Esse cara aqui, esse homem aqui, você não brinca com ele não, você tá ligado? Rick Grimes, meu amigo, Beleza, Rick Grimes. Muito bem, antes de mais nada, antes de você ficar surtado pelas palavras que eu disse aí na thumbnail, no título, né? Rick Grimes, vilão, como assim? Você tá louco, você é maluco? Rick Grimes é meu ele é o herói. próprio, então. Rick Grimes é o herói. cara, né? É o meu personagem preferido. Como assim? Você tá difamando o menino? E calma lá, meu amigo, calma lá, vamos lá. Mas é isso aí mesmo que tá no título, menor. Rick Grimes é o melhor vilão de Walking Dead. E isso, obviamente, como já diz a semântica da palavra, né, se deve ao fato de que ele não é bonzinho, entendeu? E isso eu não preciso convencer ninguém, né, a gente já viu. Acho meio difícil também num mundo onde pós-apocalíptico, né? Onde as pessoas realmente mostram. Porque, porra, tipo, não vai ter aquele conceito de, eu vou cometer um crime hoje, eu vou ser punido. Né? Pô, não existe mais estado pra poder punir ninguém, é só sobrevivência. Você fica no estado, tipo, meio que natural de tentar sobreviver. O Rick Grimes fazendo atrocidades ao longo de toda a série, conforme ele ia mergulhando na selvageria que o apocalipse zumbi o impunha, né, meu amigo? E é por isso que o Rick Grimes é o melhor personagem de The Walking Dead. Ele começa lá na primeira temporada como sendo o Lawful Goods total, né, mano? O cara certinho mesmo. Mano, ele era o policial bonzinho, tanto que é assim que muitos denominavam ele, né, o policial bonzinho, incorruptível amigo. E aí chega a segunda temporada e o apocalipse zumbi começa a pegar mais pra ele, e Shane pressionando de um lado, várias questões que ele tem que lidar pra manter o grupo seguro. O cara é tipo empurrado pra liderança sem pedir, saca? Ele simplesmente foi empurrado pra lá, por causa da autoridade prévia dele. Antes que o pessoal também pode falar, mas como é que vocês estão pegando spoiler se vocês pretendem assistir? Pra gente não altera tanto a experiência. A experiência nunca vai ser igual. A gente já provou isso com diversos animes que a gente sabia todos os plots da obra. E mesmo assim a gente caía em todos. não estraga, tá? Principalmente a nossa experiência. E é isso. Sem falar que é uma série muito grande, né? Por mais que ele não vai conseguir falar tudo aqui. Não vai conseguir falar tudo. É uma série muito grande e ela é muito famosa. Então provavelmente no decorrer da nossa vida a gente já viu coisas, só não lembra. E provavelmente quando a gente for ver, a gente não vai lembrar de quase nada que a gente vai ver nesse vídeo, né? Muito provável. Ele, a experiência como sendo policial e por causa da postura também. Então logo ele foi colocado nessa posição de liderança, sem estar necessariamente preparado pra isso. E isso é muito legal, porque ao longo da série inteira a gente lida com Rick Grimes despreparado completamente pro que tá à frente dele. Ele tem grandes pepinos para resolver o tempo inteiro, tem que manter a aprovação dos membros do grupo dele com as decisões que ele toma, porque meio que a vida do grupo depende dele. E o cara, mano, Coitado. o cara não sabe, mano. Imagina a pressão, mano. Você simplesmente foi atrás da Sofia, a Sofia cascou fora ali de medo na hora que apareceu aquela horda lá na rodovia, justificadamente, né? Monte zumbi. E o Rick, sem pestanejar, foi atrás da menina e tentou salvar ela. A menina fez bosta, fugiu, sumiu. E aí ele volta. Coitado. E ele é criticado pela Carol, saca? E aí, quando ele quer procurar a Sofia ao longo dos próximas semanas, mano, ele fica mantendo as buscas, fazendo rondas sem parar pela fazenda, procurando a como Sofia é que uma menina e tudo mais, ele é sobreviveu, criticado de novo pelo
o Shane, que acha que a postura dele é muito boazinha e que provavelmente a menina tá morta. Então, o cara é criticado por todos os lados e tudo mais. E é aí que vem a virada que torna Rick Grimes um puta personagem, porque até então ele é um personagem comum, o protagonista comum, né? O bonzinho, o cara mais neutro, e geralmente aquele cara que você não se afeiçoa tanto, saca? Porque ele é muito neutro, né? É tipo Harry Potter. Ninguém acha que o Harry Potter é o melhor personagem da saga Harry Potter. O Snape é muito melhor, o Dumbledore é muito melhor, o Rony é muito melhor, né? Porque o Harry, ele é muito neutro. Mas enfim, voltando a The Walking Dead, a grande virada que torna o Rick um grande personagem é quando ele simplesmente espana, entendeu? É quando ele simplesmente é colocado contra a parede e ele tem que agir de uma maneira que ele mesmo não aprova. Mas se ele não fizer isso, fudeu muito. E isso acontece no final do episódio 9 da segunda temporada. Ele, enfim, é obrigado a matar pessoas vivas pra proteger a fazenda e o pessoal que mora lá. Esse é o primeiro passo em direção ao fundo do poço de Rick Grimes. É o cara fazendo coisas questionáveis moralmente falando, porque não tem outra saída. Se ele simplesmente agisse como o velho Rick ali, ia acabar revelando a localização da fazenda e ia dar ruim. E ao longo desse final de temporada, da segunda temporada, a gente vê o Rick, frustração após frustração, perde um monte de gente, ele perde o Dale, ele é traído pelo Shane, ele perde a fazenda, o único porto seguro, e ele vê que não dá mais pra ser assim, não dá mais pra você bancar o bonzinho e querer sobreviver bem nesse mundo. E é aí que nasce esse cara. E é aí que nasce o Rick Grimes desalmado, né? O Rick Grimes da terceira temporada, que mata as pessoas mesmo com o facão na cabeça. E que não se arrisca, tem atitudes questionáveis e tudo mais, mas ele tem uma redenção depois que ele derrota o governador. Aí ele tenta voltar às origens, porque não dá pra ser assim, né, mano, o tempo inteiro. Sai da liderança, e a gente tem a quarta temporada com eles lá na prisão, né? Muito bonitinho. O Rick plantando uns tomates, uns alface lá, né? Tem e aí prisão. Acontece bosta de novo, né? E aí ele vê que ele tá impotente, sabe? Ele não consegue lidar com a situação. Tanto que a prisão cai, tem aquela doença que mata um monte de gente. E ele não tem controle sobre isso. Ele tenta resolver os bagulho, mas não dá, mano. Não sabe se ele tá tomando as atitudes certas. O cara expulsa a Carol por ela ter queimado os caras e tudo mais. Será que isso foi correto? Será que isso não foi correto? Tanto que lá na frente da quinta temporada, quando ele tá full desalmado de verdade, ele fala, eu não tava errado, sabe? Te expulsar quando você fez aquilo. E isso é legal, a gente vê o Rick errando, tomando decisões, voltando atrás dessas decisões, porque ele é simplesmente humano e foi simplesmente empurrado pra essa função. E então a gente chega no momento em que o Rick perde a prisão de verdade. E aí é o evento traumático mais pesado até então. Porque quando ele vê que não dá pra ser assim, sabe? Não tem volta mais. E aí ele se afunda de vez. E a gente vê o Rick mais no fundo do poço do que a gente jamais havia visto, sabe? É quando a gente vê o Rick fazendo as maiores atrocidades que ele já fez. Ele vai ficando com a cara de mal. E aí, você não pode chegar pra mim e falar que Rick Grimes é bonzinho, entendeu? Não dá. Você sabe que esse cara não é bonzinho. Você sabe. Rick Grimes, cara de maluco agora. É um vilão, entendeu? Ele não é um mocinho. É um vilão que, por um acaso, você sabe de todas as motivações que faz esse vilão fazer as coisas que ele faz. Aos olhos dos canibais do Terminus, o Rick era o vilão, meu amigo. Aos olhos da gente que tá acompanhando o pessoal do Terminus, são os vilões doentes e tudo mais. Quando a gente tem a cena da consumação do ato, quando o Rick, enfim, mata o Garrett e o pessoal do Terminus a sangue frio, com um facão, meu amigo. Uma cena muito, muito semelhante à morte do Glenn e do Abraham, entendeu? É igual. É uma chacina a sangue frio, menor. Ele faz igual o Negan faz com o Glenn e Abraham. A diferença é que a gente tá do lado do Rick. A gente tá acompanhando o cara desde que ele era policial e a gente viu ele se corrompendo e por que ele tomou essas atitudes até então. Então a gente vê essa cena e a gente pessoas completamente diferentes. A gente dois personagens diferentes. Porque ele matou os caras. Porque os caras são vilões, meu amigo. E aí é muito louco porque a gente tem aquele flashback que mostra que os caras só adotaram essa postura de comer pessoas, de comer carne humana e de enganar as pessoas falando que aquilo lá é um santuário pra na verdade não aceitar ninguém, e essas pessoas viram comida e tudo mais, uma coisa completamente doente, completamente errada. A gente só descobre que eles fazem isso
por causa da humilhação que sofreram no final. Com aquele grupo super cruel que tomou conta do Terminus quando ele era de fato um santuário. E aí tomaram conta, saquearam, estupraram as mulheres, uma coisa muito, muito, muito traumática. E a gente tem uma cena muito, muito pesada mostrando isso, né? O Garrett vendo as pessoas que ele gosta, a mãe dele e os gritos, mano, é muito traumático, Nossa, mano. que horror. É Caralho. a mesma narrativa. Zero é bem do Rick. pesada. A diferença é que a gente só tem um flashback do Garrett pra te convencer que esse cara, ele tá corrompido pelos motivos dele, entendeu? O mundo bateu nele assim como o mundo bateu no Rick. O Rick tá assassinando pessoas a sangue frio. O Rick mata aquele policial atropelando ele, quebrando a espinha dele. O cara continua vivo, agonizando. Ele sai do carro, ele chega perto, ainda conversa com o cara antes de matá-lo. Caralho. E aí então mata. Isso é sadismo. Isso é Nossa. vontade de bater de volta, entendeu? Isso é vingança. Isso é vilanesco. Nossa, não tem uma expressão Daí a no gente rosto vê dele. ele chegando em Alexandria e sendo um bicho do mato completo em Alexandria. Chega lá, o Rick em Alexandria, beleza. 3 Com a dias nenê do depois lado. ele tá Bebê? deitado, Uma nenê do lado, a arma do outro, tá ligado? Quem é essa dando criança? um Será que é a maluco, filha uma dele? porrada, completamente selvagem no meio da rua, fazendo showzinho, falando, apontando arma pros outros, pra inocente, pra gente que nem sabe manejar a arma, mano. Os caras completamente indefesos. Mas a gente entende, a gente fica do lado do Rick, porque a gente conhece esse cara. A gente sabe porque ele tá adotando essas posturas pesadas. Meu E Deus. a gente vibra também, porque é uma cena muito foda. Daí a gente chega no ápice, o que pra mim é o ápice da crueldade e da vilania do Rick, que é quando começa os Salvadores. Pra começar, que o Negan tava mais correto do que o Rick em fazer o que fez, sabe? Por mais sádico, por mais errado que seja matar o menino Glenn, por mais que ele tenha humilhado mesmo o Rick e tenha exagerado, mano, traumatizado o Rick, o público e todo o grupo dele, sabe? E não é que o Negan está correto em praticar tortura, entendeu? Não, o Negan estava tão errado quanto o Rick, mas é que o Negan é mais razoável do que o Rick naquele momento. E veja por quê o Negan fez isso, ele deixa claro com as palavras dele, por vingança. Porque ele não podia deixar barato o fato do Rick ter assassinado um posto avançado inteiro enquanto eles dormiam, mano. Isso pra mim é o ato mais cruel do Rick, assim, disparado. Caralho, é sabe? mesmo? Tá certo que Nossa. os caras são ditadores, tá certo que os caras iam encrencar com o grupo do Rick mais cedo ou mais tarde. O Daryl Vai tinha sido matar enquanto tá encurralado dormindo, pelos caras né? lá na Mal. estrada, né? Então porque ele explode todos os caras ali. Caralho. Daí ele já começa a meter a cara em Hilltop e falar, não, mano, esses caras tão errados, a gente vai livrar vocês desses caras aí e a gente vai acabar com essa ameaça antes mesmo dela se impor. É uma provável ameaça, ela ainda não tá necessariamente batendo Cara, não com a liga gente pra de mais frente, nada, mas né? a gente quer ter relações comerciais com vocês de Hilltop, então a gente vai matar todo mundo e livrar vocês disso, e vocês vão fazer o que vocês faziam com eles, só que com a gente não vai matar ninguém de vocês, né? E aí vai lá e qual é o preço de eles Sei não, ganharem compensa recursos não fazer e acordo com suprimentos esse e cara, tudo mais? assim. Matar uma estação inteira, entendeu? Matar uma estação inteira de pessoas que têm suas histórias, suas vidas, suas motivações, seus laços de amizade. Sabe, ali naquela estação tinha pais e filhos e mães e gente, entendeu? Por mais que eles estavam num grupo completamente bizarro e errado e bonito. tudo mais. Mas até aí, tá todo mundo errado no universo pós-apocalíptico cruel de Né? The Walking Dead. E qual é a punição E é o depois que o certo, Negan véi. consegue, enfim, tem bondade não encurralar nesse mundo. todos eles? Matar todo mundo pra acabar com a ameaça? Não, ele mata 2 pessoas. Ele mata 2 pessoas por vingança e pra mostrar quem ele é. E pra colocar o grupo rival na linha. E também tem recursos. Vou dizer que é certo? Não vou dizer que é certo, mas se colocar na balança, uma estação E tinha um inteira, um posto ponto, avançado né? inteiro, não chega nem perto de 2 pessoas, né, pessoal? Não chega nem perto de 2 pessoas. Ah, mas era o Glenn, mano. Glenn, todo mundo amava o Glenn. O negócio é farmácia forever, meu amigo. Nós gostava do menino Glenn. Sim, era o meu personagem Carinha de preferido bonzinho. àquela altura. A gente tinha acompanhado esses personagens e, portanto, a gente tava como se a gente fosse um membro daquele grupo do Rick. A gente tava investido emocionalmente, a gente sabe das motivações. E pra gente que tá investido, que a gente conhece aquela galera como se eles fossem parte da gente, do nosso grupo, da nossa família, como eles mesmos dizem, pra gente isso é um absurdo, entendeu? Pra gente isso é humilhante, sabe? Pra gente isso não pode ficar barato e pra gente, mano,
Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Mas eu vou matar esse cara. E daí se retroalimenta o ciclo de ódio. E é sobre isso a temática de The Walking Dead, em grande parte de sua narrativa. É ciclo de ódio, entendeu? É como as pessoas adotam essas atitudes radicais num mundo radical, saca? Pra eu ficar vivo, eu tenho que fazer essas coisas, sabe? Uma vida selvagem. É como a gente vê aqueles documentários de natureza, e a gente vê que os animais selvagens têm que adotar atitudes selvagens o tempo inteiro pra sobreviver. E é proteger território, e é conquistar uma fêmea, e é combater o inimigo, e é matar a presa, entendeu? É um mundo selvagem. A humanidade em The Walking Dead perdeu a civilização e virou Discovery Channel. É um mundo animal, entendeu? E o ser humano não passa de um animal com roupinha, saca? E é da natureza do ser humano agir como um animal. O nosso código genético, o nosso DNA é de um bicho selvagem que surgiu há uns 20 mil anos atrás. E é por isso que o Rick Grimes, sim, é cruel. E ele é pior que o Negan. Eu acho, sinceramente, que o Negan é muito mais razoável. Porque enquanto o Rick, na sétima e oitava temporada inteira, tem o discurso de eu vou te matar, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, eu vou te matar. E aí ele fica repetindo isso aos quatro ventos, e ele planeja um monte de coisa, e o Negan vai lá, e ele tira as armas do Rick, e aí ele aperta o cinto, e aí ele mata um aqui, e aí ele mata o outro ali. Nunca partindo pro extermínio completo daquele grupo, porque ele é claramente uma ameaça, sabe? Inclusive esse é o erro do Negan na guerra do Negan, entendeu? É o fato de que o Negan não mata todo mundo, igual o Rick fez na estação satélite, mano. Inclusive é isso que faz o próprio grupo dos Salvadores se rachar. Esse é o conflito do Negan e do Simon, que é pior que o Negan. O Simon quer o extermínio geral, esses caras não vão entrar na linha, esses caras não vão se render a nós, sabe? A gente não vai simplesmente matar um e eles vão ficar caladinhos, sabe? Não funciona essa estratégia com esses caras. E o Negan, não vão matar essas pessoas. Pessoas são recurso. E ele mantém essa narrativa até quando a guerra tá comendo, entendeu? Mais tarde a gente vê o quanto o Negan é humano, sabe? Doideira isso de... É o nosso primeiro contato, né, com essa parada de The Walking Dead. O quanto no mundo onde aparentemente a guerra deveria ser contra os zumbis, a guerra é contra as pessoas, velho. Do que a gente entende, deveria a humanidade se unir, viver em paz pra poder combater essa praga, né? Pra conseguir continuar, perpetuar a humanidade. Mas não, tipo, já tem os zumbis que vão acabar, né, com a humanidade, e as pessoas acabam com as próprias pessoas, tá ligado? É tipo como se tivesse um jogador a menos, a gente tem um jogador infiltrado do nosso lado sempre, porque são grupos e grupos de pessoas lutando contra si, e ainda tem os zumbis que ainda estão lutando contra ambos. Ou seja, a humanidade tá perdendo duas vezes. Exatamente, a gente tem mais inimigo do que qualquer um, porque a gente é o nosso próprio inimigo, velho. É muito triste porque em séries assim, ou até tipo em períodos de guerra e tudo mais, a humanidade não tende a se unir, ela tende a despertar o pior lado, que é tipo foda. Canibalismo, e, tipo, violência, droga. Né, seguindo nesse rumo é exterminação humana. Sim, entendeu? Tipo, eles ficarem se matando. Se matando, tipo, os zumbis já são devagar. E já matou muita gente mundialmente, acredito eu. Porra, as poucas pessoas que sobraram estão se matando, velho. Sim, entre gangues, né? Pelo que eu entendi. Entendeu? Mais tarde a gente vê o quanto o Negan é humano, sabe? A gente vai humanizando, entendendo o que tá por trás da mentalidade do Negan, não tanto quanto a gente entende a mentalidade do Rick, porque a gente acompanhou 9 temporadas de Rick Grimes, né? Nossa. A gente sabe tudo, todas as viradas dele, né? Que motivou cada uma delas. Mas a gente teve um bom background do Negan, principalmente nesse episódio 22 da 10ª temporada, onde a gente tem todo um background dele, mostra por que ele virou o Negan da Lucille, o Negan que estoura a cabeça de gente por aí, sabe? O Negan que criou um grupo ditatorial, entendeu? E a mesma história do Rick, é a mesma narrativa, é o cara que foi puxado por esse mundo cruel, né? O mundo pós-apocalíptico de The Walking Dead, selvagem, coisa de bicho. Então, essas pessoas, pra se manterem vivas, elas têm que adotar uma postura radical, porque senão elas vão ser fracas demais pra esse mundo. É o que o Shane dizia lá na 2ª temporada, lá atrás. Ele tinha entendido isso antes do Rick
Mais tarde, o Rick tava agindo igual o Shane, mesmo o Rick tendo matado o Shane por causa disso. O Rick depois entendeu que o Shane, a atitude do Shane tava correta, sabe? Na verdade, não tava correta, mas era a atitude que manteria o grupo dele vivo. E é por isso que ele diz, isso não é mais uma democracia. E é por isso que ele faz o que ele faz, saca? É que nem aquela frase clássica dos canibais. Ou você é o açougueiro ou você é o gado, entendeu? Meu Deus, narrativa, sabe? Como ela é construída e a mensagem que ela quer passar é muito clara. E isso é muito relacionável. É por isso que o Rick da 5ª temporada, full maluco, full mendigão, fedendo. O cara ali tava fedendo. Aquele Rick lá, ele é um dos que mais causa apelo, sabe? O da 6ª também, acho que entra nessa mesma linha. É um dos Rick com maior apelo, mesmo. sabe? Tem muita gente que acha que essa fase do Rick é a melhor e tudo mais. Porque o cara era muito estiloso, sendo como ele era, sabe? Ele impiedoso completamente. Ele era o oposto do policial bonzinho da 1ª temporada. E a gente tava do lado dele nisso, porque a gente entende as motivações, a gente entendeu. E é fácil da gente relacionar com o sentimento de vingança, com o sentimento de bater de volta, com o sentimento de ter que fazer essas coisas pra sobreviver, porque a gente é humano também. Tá no nosso código genético. Quando alguém mete uma na nossa cara, a nossa vontade é de bater de volta, de esfregar na cara dessa pessoa que... Cara, você tá errado, mano. Eu tô certo. Esse é o sentimento humano. Isso tá na natureza humana, tá no meu código genético, tá no seu código genético. E por mais errado que seja, porque a gente se tornou uma civilização e a gente não quer se destruir, se autodestruir, pelo menos os mais sensatos de nós, por mais que a gente tente, né, e é correto, pelo amor de Deus, tente ser benigno na sua vida, pelo amor de Deus, você só vai colher desgraça. O que acontece é que o impulso de querer bater de volta, de buscar a vingança, é muito forte. É muito forte, é a primeira porta que você vê. Você tem várias portas de possibilidades do que você pode fazer quando você é humilhado ou quando acontece alguma coisa de ruim com você. E a primeira porta que você vai querer entrar vai ser a porta de bater de volta, a porta da vingança, entendeu? Alguém te agride, você quer ser mais violento que essa pessoa. É isso, tá no seu código genético, e é o que você pensa primeiro. E depois, só quando você para pra refletir, é que você vê que talvez isso não vá levar a lugar nenhum. Esse caminho de ser mais comedido, ele não vem de cara. O que vem de cara é você virar um doido. E isso é muito da hora. O quanto o Walking Dead ilustra muito bem a crueldade humana, sabe? Como a gente age perante essas situações. E como a gente, como público, acaba aplaudindo o cara que matou uma estação inteira justamente porque a gente entende por que ele fez isso. Por mais que não dê pra justificar, mano. E quando o Negan mata o Glenn, e quando o Negan mata o Abraham, 2 pessoas apenas, você acha um absurdo, mano. Você acha o fim da picada, mano. É isso, é tudo questão de ponto de vista, sabe? Porque depois, mais tarde, a gente vê o Rick vendo que esse não é o caminho. Muito por causa do Call, né? O estalo que o Call dá na cabeça dele, a morte do Call dá na cabeça dele. Ele, inclusive, demora a aceitar isso. O cara fica catatônico completamente depois que o Call morre. E deixa uma mensagem pra ele, dizendo, cara, você vai matar o Negan, e daí? Vai trazer o Glenn de volta, sabe? Você vai matar o Negan e vai trazer todo mundo que morreu de volta. E as pessoas que a gente matou, sabe? Isso aí vai virar um ciclo. Toda vez que aparecer uma ameaça, a gente vai simplesmente exterminar, e é isso. Essa mensagem do Call puxa o Rick de volta e ele poupa o Negan no final. E ele tenta dar uma chance pra isso. E é aí que a gente tem o Rick carequinha na cena, o Rick da 9ª temporada, o Rick mais foda, o meu preferido, pelo menos. Que é o Rick que entendeu que, porra, a gente é bicho mesmo, é isso. A gente tá tentando sobreviver e é isso, sabe? E exterminar inimigo, e sair matando todo mundo. E a gente é só isso. A gente não é mais evoluído, sabe? Esse questionamento leva o Rick a querer ser mais do que um grupo que sobreviveu. É aí que começa a visão e a vibe do Rick querer reconstruir a humanidade, tentando ir completamente contra a maré, tentando apaziguar as coisas, fazer as coisas acontecer, tentando fazer o pessoal crescer, sabe? Juntando as comunidades, unindo as comunidades, oferecendo recurso pra todas elas e oportunidades e construindo ponte pra unir as pessoas, tentando deixar as diferenças de lado pra poder conversar, fazer com que todo mundo ajude e se una pra um bem maior, mostrar que o verdadeiro inimigo são os mortos. E é muito louco ver que isso é completamente contra o nosso código genético. O nosso impulso não é esse, sabe? A gente vê isso dos primeiros episódios da 9ª temporada, o Rick lutando com unhas e dentes pra convencer as pessoas simplesmente não se matarem naquela ponte, entendeu?
As pessoas simplesmente não caírem na porrada se ele vira as costas por 2 minutos. Por causa de todo o histórico, por causa de como o ser humano é. Ele quer simplesmente ser melhor, evoluir, dar um passo à frente, mas é muito difícil. Tanto que ele praticamente quase morre ali. Essa narrativa, a mensagem que ela passa, se você tentar olhar um pouquinho mais pela ótica do outro, porra, o cara tá fazendo isso, mas por quê? O que levou ele a fazer isso, sabe? Por que ele acha que ele tá correto? É tão questão de entender um pouco mais o próximo e tentar ajudar em vez de tentar exterminar. E foi o que aconteceu com o Negan. E a gente odeia o Negan na 7ª temporada, a gente ama o Negan na 10ª temporada. De modo que chega na 11ª temporada e a gente vê o pessoal lá no metrô julgando o Negan e fazendo um bullying fudido com o Negan. E você fica... Porra, mas que droga, hein, mano? Tadinho, isso com o meu personagem. Eu entendo que você fez as merdas e tudo mais, mas por que eu tô com pena do Negan nesse momento? Porque você tá vendo a trajetória desse cara desde então. E você, concorda com tudo que eu disse aqui? Comente aqui embaixo, deixa o like no vídeo, caso você tenha gostado do mesmo. Se inscreva no canal, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Temos vários. Legal, velho, legal. Walking Dead, também temos os nossos projetos próprios. O Próximo Mundo, a nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil. É uma animação muito foda, já tem um trailer aí, se você quiser clicar legal, aí, é independente, é um negócio que eu tô dando tudo de mim pra produzir. A gente vai ter zumbi no Brasil, mano, isso aí tá avançando, é o meu maior projeto da vida. Clica aí, 5 minutinhos de trailer, eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com isso, meu amigo, é um negócio muito foda. Também segue lá nas redes sociais, o Instagram tá aparecendo aí na tela, tá aparecendo também lives na Twitch, a gente faz live na Twitch, tá, pessoal? Toda noite, às 8h30 da noite, a gente tá entrando ao vivo. A gente também tem grupo no Discord, você pode entrar lá, que eu sempre tô aparecendo lá. É um mundo parecido, né? Tá tudo aparecendo aí, mano, os links tá tudo aí, você entra onde você quiser. Muito obrigado por toda a audiência, mantenha-se benigno, fuja da sua própria natureza pra um mundo melhor. Até mais. Que mensagem bonita, velho, no final, cortou, tem um corte seco aí. Esse cara aqui. Eu gosto muito de série que, tipo, tem redenção dos personagens, sabe? Quando você odeia muito e no final você fala, tipo, gostei. Você. Tipo aquele, o Negan, acho que é o nome dele, né? Que ele aparece como um vilão, aparentemente. Fala, caralho, que pau no cu, mas... Tipo, eu já gostei da atitude dele não ter matado todos. Apesar de que ele teria esse direito. E essa parada é muito legal. Como é uma série muito grande, ela consegue trabalhar muita coisa. A gente acaba se apegando a muitos personagens. E, pô, isso aqui é muito legal porque a gente vê que o personagem, ele passa por uma mudança, uma evolução, um downground, né? Ele vai pra baixo, fica ruim, mas mostra isso que é humano. Que ele se arrepende, que ele melhora. Sim, eu acho que isso é foda. Ele vai melhorando como ser humano. E tentando salvar outras pessoas, isso é muito legal. Exatamente. Pô, vídeo galera. muito bom. Comenta o que vocês acharam. Deixa aqui indicação de outros vídeos de The Walking Dead pra gente poder estar vendo. Se inscreva no nosso canal até o próximo vídeo. Tchau, tchau.